Fala, meus amigos do YouTube, tudo em paz, galera? Galera, em primeiro lugar, agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal, e você que ainda não se inscreveu, fique à vontade, tá? E lembrando que o canal, diariamente, ele leva para vocês informações, pessoal, que eu acredito que são informações úteis, tá? Para o seu dia a dia, seja na formatação de um computador, tá? Na resolução de um problema mais grave, tá? Um problema físico, tá? Um problema relacionado a um software, tá? E também relacionado à construção civil. Como você sabe que o expediente informático, ele também é voltado para a construção civil, tá? Caso você conheça alguém que se interessa em saber como assentar um porcelanato retificado, como rejuntar um porcelanato, tá? Como montar uma marquise sobre uma viga. Enfim, pessoal, são diversos vídeos, tá? Para levar para vocês informações bastante úteis aí. Beleza? Então, obrigado a todos e um feliz 2015 a todos vocês aí, beleza? Galera, é o seguinte, nessa videoaula de hoje nós vamos aprender, tá, um pouco, tá, pessoal, como funciona o BIOS, tá, pessoal, e o que é um setup, tá? As pessoas falam muito de setup de BIOS e muitas vezes você fala o que seria isso. Eu vou reiniciar o sistema aqui, pessoal, para a gente entender melhor, tá? Já vou acessar a tela do BIOS, tá? Bom, todos os computadores, pessoal, digamos assim, a maioria deles, tá? Quando você reiniciar o sistema, tá? Aquela tela você vai perceber que ela vai apagar, tá? Então, como for reiniciado, o que vai acontecer? O sistema ele vai reiniciar, tá? Alguns computadores você pressiona a tecla Del, tá? Notebooks, a maioria são teclas F1, F4, tá? Aí, tá? Pessoal, BIOS, né? A tela do setup, né? Como você pode perceber, é essa tela aqui, né? Aqui, pessoal, né, o MEN, né, que é a tela principal, é onde nós temos o que? Nós temos um sistema de, né, hora, tá? Então aqui nós temos aqui a hora atual, que é 8 horas e 12 minutos. Aqui nós temos o dia da semana, tá? Sexta-feira, correto? Olha lá. Aqui no caso, pessoal, aqui essa hora aqui, tá? Ela tá o que? O formato dela tá 01/09, tá? 2015. Ou seja, hoje é dia 9/1/2015, correto? Aqui, pessoal, nós temos o que? IDE configuração, tá? O que seria essa tela, pessoal? Para você mover o cursor para cima ou para baixo, ou para o lado, são as setas aqui. Olha lá, vamos voltar aqui, olha lá, tá vendo? Mover para baixo, olha lá, para baixo, correto? Tá aí, tá? Nós estamos aqui na opção IDE configuração, tá? O que seria isso? Onboard IDE Controller, tá? Pessoal, essa opção aqui, tá? Ou seja, o que é a palavra onboard, tá? Muitas vezes você pergunta, eu sempre ouço essa palavra, eu vejo onboard. Pessoal, onboard nada mais é, tá? Eu vou pegar uma placa-mãe aqui, pessoal, vou explicar para vocês rapidamente o que seria onboard. Bom, pessoal, estou com uma placa-mãe aqui, tá? E primeiro, você quer saber aonde está localizado o meu BIOS, tá? Pessoal, o BIOS nada mais é, tá? Ele é um chip, tá, pessoal? É uma memória, né? Uma memória ROM, né? Aonde o fabricante, né? O fabricante da placa-mãe. O que ele faz? Dentro dessa memória, desse chip, tá? Se eu não me engano, é essa aqui, pessoal, quer ver? Tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó, quer ver? Bom, pessoal, o BIOS, tá? Nessa placa-mãe aqui, você percebe que nós temos diversos chips aqui, tá? Nós temos esse outro aqui, tá? O BIOS está localizado nesta placa-mãe aqui, esse modelo de placa-mãe, aqui, ó, tá? Então, essa tela azul que você está vendo aqui, tá? Essas informações aqui, é localizada nesse chip, tá? Na verdade, pessoal, esse chip aqui, ele, vamos dizer que ele é o que? Ele é o cérebro dessa placa-mãe aqui, tá? Ele é o cérebro da placa-mãe, ou seja, qualquer probleminha que ocorrer, tá? Com esse pequeno chip aqui, tá? É como se fosse um coração do ser humano. Essa placa, realmente, ela não vai prestar para mais nada, tá?
Então a gente ouve falar muito da atualização de BIOS. Para quem nunca fez, para quem não sabe o que é isso, tá? Recomendo que não faça isso, tá? Então acho que não há necessidade de você fazer isso, tá? Somente em alguns casos extremos. Então esse chip aqui é onde nós estamos agora, tá? A localização do chip, pessoal, nessa placa-mãe, varia muito dependendo do fabricante, tá? Só para você entender. IDE, controle, enable, ou seja, eu tenho a opção, pressiono Enter, de desabilitar, tá? Eu vou deixar enable. O que seria IDE controle? Pessoal, nesta placa-mãe aqui, eu tenho, tá? Duas portas, tá? IDE 1, IDE 2. Ou seja, seria essa opção aqui. Para que servem essas duas portas? Para quê? Para eu instalar o meu HD, tá? Meu drive CD-ROM ou meu HD, tá? Tanto é que eu desabilitar essas portas aqui, tá? Não vão funcionar, tá? Serial ATA, aqui, ó. A mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Pessoal, o serial ATA, deixa eu ver se essa placa eu consigo mostrar aqui, tá? Essa placa eu não vou ter, eu vou pegar uma outra aqui e vou mostrar para vocês o que seria, tá? O serial ATA. Aguenta a mão aí. Galera, serial ATA, estou com outra placa aqui diferente, tá? Você pode perceber que é uma placa menor. Pessoal, o serial ATA são essas duas portas aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui no caso, nesta placa-mãe, nós temos duas portas serial ATA. Algumas placas, elas chegam a vir até com mais de 4 portas, entendeu? Aqui no caso, né, desta placa-mãe do meu computador, né, eu tenho 4 portas, que são aquelas 4 portas ali, ó. Correto? Olha lá. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Olha lá. Eu posso desabilitar. Caso eu escolher a opção de desabilitar, correto? O que vai acontecer? Eu vou fazer com que todos os meus dispositivos que estão conectados nelas, né, não funcionarão, correto? Para você sair, você dá um ESC, tá? Olha lá. Bom, então você entendeu, né, pessoal? Deixa eu pôr essa placa para cá. Aqui, pessoal, primário IDE Master, né? Ou seja, lembra dessa placa-mãe que eu mostrei para vocês aqui? Deixa eu pegar novamente aqui. Aqui. IDE são essas portas, tá? SATA são essas duas portas aqui, aqui, tá? Para você entender. Primeiro IDE Master. Aqui você percebe que tem aqui uma numeração aqui. Primeiro IDE Master, HLDT ST DVD RAM GS. Ou seja, o que seria isso? Eu tenho meu drive de CD-ROM, tá? Ele está conectado na porta IDE, correto? Então ele está ok. Primeiro IDE Master, ou seja, seria essa conexão azul aqui. Algumas placas, a maioria delas, ela vem com essa cor azul, mas não é padrão, tá, pessoal? Algumas vêm com cor amarela e enfim, então a cor, né? Do lado aqui do conector, da conexão, você tem IDE 1 e IDE 2. Então geralmente a gente conecta sempre o IDE 1 para o HD, o IDE 2 para o drive de CD-ROM, tá? Aqui no caso, como eu estou utilizando apenas um drive de CD-ROM com conexão IDE, então eu deixei em primeiro, tá? O segundo é Slave, tá? Não foi detectado porque não tem. Aqui nós temos as portas SATA 1, 2, 3, 4. Que são essas portas aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Olha lá. Certo? Aqui, ó. SATA. Essas duas aqui, ó. De baixo aqui. Tá? Na primeira, pessoal, eu tenho aqui, ó. Esse WDC WD800JD. Essa numeração aqui, o que seria isso? Seria o meu HD. Que no caso é esse daqui, ó. Está instalado na primeira porta SATA, que é a porta 1, lá dentro lá. SATA 2, tá? Eu tenho também um outro HD, que é esse HD aqui, tá? Que eu estou utilizando para backup. E para baixo eu não tenho mais nada, inclusive as duas portas ali embaixo estão vazias, tá? Então aí, ó. Vazia. Certo? E embaixo aqui, System Informações, tá? O que seria isso daqui? Tá? O meu BIOS, lembra do
da minha placa-mãe. Aqui, as informações desse chip aqui, ó, tá? A versão dela, tá? Isso aqui foi a data que ela foi criado, a minha placa-mãe, tá? Estou falando daquela placa-mãe, tá? Essa é apenas uma amostra. Processador. O processador que está rodando naquela máquina, tá? Ele é um AMD Athlon, tá? Ele é um X2 250, tá? Speed 300 MHz. Ou seja, o que seria isso? Speed é a velocidade, pessoal, do meu cooler lá. Olha lá, você pode perceber lá, meu cooler, tá? System memória, tá? Instalada. Eu tenho 2 GB, tá? Aliás, 4 GB, correto? Está sendo utilizado aqui, ó, certo? Usable size, certo? Então, para sair da tela um ESC. Agora nós vamos em Advanced, tá? Essa opção, pessoal, ela é muito utilizada, tá? Para algumas informações aqui, nós temos aqui Jumper Free Configuração, tá? Aqui, nessa opção aqui, Jumper Free Configuração, é onde nós fazemos o que? O overclocking, pessoal. Overclock, para quem não sabe, o que é? Nós vamos aumentar a capacidade do processador, nós vamos turbinar o processador. Também, pessoal, é uma opção que eu recomendo que hoje, nos dias de hoje, tá, com os processadores potentes que nós temos no mercado aí, não há necessidade de fazer isso. Mas caso você queira fazer, tá, na web nós temos alguns tutoriais, inclusive eu preciso fazer um, tá, pessoal? Eu preciso pegar uma placa, tá, que não seja minha para eu poder fazer, porque pode dar errado, tá, pessoal? Se der errado você perde, tá, o teu processador ou até mesmo a tua placa-mãe. Então é uma parte bem técnica mesmo, tá? Aqui nós temos aqui, ó, CPU overclock, tá? Automático, correto? Ou seja, o meu sistema, ele vai, tá? Deixar automático. Nós temos aqui o manual, tá? Nós temos standard overclock, né? O perfil de overclock. Então, essas partes aqui vocês não mexam, tá? Aqui nós temos aqui, ó, tá? A frequência do processador automático, tá? Enfim, pessoal, outras opções aqui que talvez não venham ao caso para você agora, tá? Então, somente umas dicas básicas aí. CPU configuração, tá? Certo? Aqui no caso, o que seria isso aqui? Seria a configuração do meu, né, processador, certo? Aqui eu tenho o meu processador, tá? O cache 1, o cache 2, o cache 3, tá? A velocidade da minha, né, da frequência do meu processador, enfim, tá? Então algumas coisas aqui muitas vezes para você não vem, tá? Chipset, tá? Nós temos ponte norte e ponte sul. Para quem já fez curso de hardware, já estudou informática, né, em alguma escola, né? São explicações básicas, ou seja, também na placa-mãe aqui, eu tenho aqui, ó, tá, um chipset, tá? E eu tenho esse outro chipset aqui, ó, tá? Aqui, ó, correto? O chipset, tá? O ponte norte, correto? Ele faz o que? Ele faz as configurações, ele faz o que? Ele faz o controle, né, pessoal? O controle de dispositivos de entrada e saída. Bom, pessoal, eu precisei dar uma pausada aqui, que o cartão de memória acabou enchendo, né? Eu vim falando do chipset, né, pessoal? O chipset, né, são esses dois chips aqui, ó, tá? Nós temos esse aqui do meio, tá? Inclusive tem até um dissipador, tá? E nós temos esse outro aqui, ó, tá? Então são dois chipsets, certo? Também nós temos a opção de configurá-los, tá? Então é uma parte também técnica, tá? E para você entender o que o chipset faz, pessoal, o chipset ele fica acoplado na placa, como eu acabei de falar agora, e desempenha um importante papel no computador, né? Pois ele desempenha várias funções, como interface controladora da IDE, eu acabei de mostrar para vocês agora, né? Da DMA, e interrupções, controle de porta USB, interfaces como som, vídeo, né? Fazendo dessa forma que o processador não tenha todo o trabalho, né, de processamento e controle sozinho, ou seja, ele vai auxiliar o processador em todo o trabalho pesado, né? Então é importante a importância do chipset, tá? Inclusive quando vocês fazem formatação, tá? Eu recomendo o primeiro drive a ser instalado, façam sempre a instalação do chipset, é muito importante, pessoal, tá? Então sem ele, infelizmente, né? E aqui, pessoal, temos mais algumas opções aqui, né? Onboard Device, tá, pessoal? Aqui nós temos aqui essa opção aqui, o Onboard Devices. Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? O Onboard Device, não ESC, tá? Aqui, essa opção aqui, nós temos Advanced, tá? Onboard Device, vamos lá.
Pessoal, o onboard device, né, ele é um submenu, né, como você acabou de perceber agora, que ele permite que você altere configurações, né, avançadas, né. Como eu falei, mexer com BIOS ele é uma parte avançada, né, e deve ser feito por pessoas que têm alguma experiência, né. E para dispositivos, né, embarcados. Lembra da placa-mãe? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Dispositivos embarcados. Nós temos aqui porta paralela, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Porta paralela, que é essa maior aqui, ó. Nós temos placa VGA, USB, placa de rede, placa de som, tá? Mouse, né? E portas seriais, como se diz, né? Placa de rede, USB, etc, né, pessoal? Então, na verdade, são configurações que muitas vezes vocês podem deixar em modo default, tá? Então, você se pergunta, por que tem tanta configuração, não posso mexer, pessoal? É como se diz, né? É um manual. Então, assim, você deve conhecer para você alterar. Uma alteração que você fizer errada, você pode pôr a tua placa, né, em mau funcionamento ou até mesmo botar a perder, né, pessoal? Então, são partes que a gente ensina para pessoa que já tem alguma experiência. Se você não tem, então você procure saber, né, pessoal? Então, vamos na opção de baixo aqui, ó, PC e PNP. Pessoal, essa seção aqui, ela configura, né, como o sistema se comporta, né, em relação aos dispositivos PNP, ou seja, plug and play, né? O que seria isso? Tá? Hoje em dia você pega, por exemplo, um mouse, né, um teclado, né, qualquer dispositivo que você coloca e o sistema operacional já reconhece, ou seja, colocou, funcionou, né? Então é um sistema que é detectado automaticamente, é plug and play, né? E como se diz, né? Por ser uma seção bem técnica, o manual do BIOS, né, toda a placa-mãe que você compra, ela vem com manual, né, uma caixa, tudo, né? Ele recomenda que seja alterado apenas por usuário experiente, como eu acabei de falar agora, né? Os demais devem deixar no modo default, ou seja, de fábrica, tá? Então, para você entender. Nós temos aqui agora, pessoal, a opção Power. Opa, deixa eu sair aqui. Opções Power, importante também. Bom, pessoal, opção Power, né? O menu Power, nós temos aqui Suspend Mode. Aí você pergunta, o que seria o Suspend Mode? Pessoal, o modo suspenso, né? Ele é um modo, né, de baixa energia, né? Para os dispositivos eletrônicos, como computador, televisores, né? Aparelho de controle remoto, etc, né? Esse modo de economia significativamente, né? Significativamente, né? Ele, ele consome, né, pessoal, menos energia, né, em relação, né, aos demais dispositivos, né. O usuário, por exemplo, ele pode evitar, pessoal, né, ele pode evitar né, de reeditar, por exemplo, as instruções, né, ou esperar por como se diz, né, uma máquina para reiniciar. Então, nós temos aqui em automático, tá? E outras opções mais aqui. Então eu recomendo que vocês deixem sempre em automático, né? O sistema ele faz as próprias configurações dele, né, pessoal? Então isso é importantíssimo, né, pra gente que muitas vezes a pessoa que não tem experiência, né? Então deixe sempre automático. Tem alguma dúvida, deixe em automático. Bom, pessoal, a segunda opção, né, que é o ACPI 2.0 suporte, tá? Também vocês deixam em enable, tá, pessoal, né? Esse recurso aqui, pessoal, do BIOS, né, ele apenas determina se o suporte, né, o ACPI 2.0 está ativado, né, no nível, né, do chipset. Lembra que eu falei do chipset? Né, no nível dele, da placa-mãe. O nome da CPI 2.0 suporte significa, né, simplesmente que a sua placa-mãe suporta o padrão, correto? Então isso aqui você não precisa mexer, né? O ACPI ele é uma tecnologia que permite ao sistema operacional, né, o seu Windows, né, pessoal, no caso, desligar automaticamente, né, periféricos para economizar energia. Ou seja, o que seria periféricos, né, pessoal? São alguns dispositivos que nós colocamos, por exemplo, como o seu mouse, né, o seu teclado, né, dispositivo de som, enfim, pessoal. Então seria isso, periférico, né? Então, simplesmente é isso, né? Agora, a opção de baixo, a CPI APIC Support. Interessante, né? Pessoal, a CPI APIC Support, né, ele é um sistema, né, um subsistema do ACPI, correto? Olha lá. Ele é né? E como se diz, né? Ele controla a atribuição, né, de endereço DRQ. E para que os endereços sejam atribuídos de forma, né, dinâmica, né?
na verdade evitando o aparecimento de conflitos, né? E permite que os endereços, né, de RQ sejam compartilhados quando não necessário. Ele também é um recurso, né, pessoal, importante, que você nunca deve, né, pessoal, mexer, né, ou desativar. Deixe sempre ativado, correto? Entendeu? É importantíssimo isso daí, beleza? Uma parte de baixo agora. APM configuração. Bom, pessoal, o APM configuração, né, é a sigla para Advanced Power, né, Management, né? E ele é uma norma de gerenciamento de energia. Ele é usado, né, pessoal, inicialmente em computadores, né, portáteis, né, como notebook, enfim, né, pessoal, portáteis. Mas que mais tarde, né, pessoal, foi adotado também nos computadores de mesa, ou seja, nossos, né, desktop, né, pessoal. Então, a tecnologia, ela, com o passar do tempo, ela é avançada para melhorar, né, o dia a dia da gente aí, né, da tecnologia, né. E a sua principal função, pessoal, é controlar diversos componentes do sistema de modo que ativar modos de poupança, ou seja, de poupar energia, né, que não estão sendo utilizados, ou seja, vai ajudar a economizar, né. E recentemente, pessoal, a tecnologia tem vindo a ser substituída pela norma CPI, que não se limita à gestão de consumo de energia, né. Alguns computadores mais recentes já não são compatíveis com o modo, né, APM, né. Então, enfim, né. Pessoal, agora a opção de baixo, hard monitor, né, como se diz a palavra hard, ou seja, é tudo que é físico, né, pessoal, no computador, tudo que é físico, né. Aqui nós temos, pessoal, a CPU temperatura, ou seja, aqui mostra a temperatura atual, tá, deixa eu pegar aqui, ó, 49 graus, tá, ou seja, é a temperatura que o meu processador está trabalhando nesse momento aqui agora, tá, aqui, outro de baixo, tá. Bom, a CPU fan, né, você pode ver que varia, tá lá, 3.341 RPM, ou seja, é a velocidade que o meu cooler nesse momento está trabalhando, certo? Outra coisa interessante, V-core, voltagem, é a energia que o processador está trabalhando, tá, pessoal? São o que? São o consumo de energia, né, que o mesmo está utilizando no momento, né? Essa opção de baixo aqui, Smart, né, que foi a função, tá? Você pode perceber que ela está ok, ela está em disable. Você pode deixar essa opção da forma que está aqui, tá? Como falei, configurações da BIOS, né? Vocês procuram não mexer, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Bom, opção boot. Essa opção é muito utilizada para quem, né, quer formatar o computador. Boot de vez prioridade, ou seja, essa primeira opção aqui você dá um enter, tá? E aqui nós temos aqui o primeiro boot, né? Certo? Aqui você pode ver que está remove, correto? Aqui eu tenho como deixar o primeiro boot, né, com um HD, né, um CD-ROM. Caso vocês tenham mais do que né, um HD instalado, ou 2 drives CD-ROM, né, o importante é sempre deixar o primeiro HD, no caso que você está utilizando com o sistema operacional, em primeiro boot, tá? E os demais em segundo, correto? Agora o segundo boot de vez, correto? Para você formatar, pessoal, no caso, né, seria o primeiro em drive de CD-ROM, o segundo o HD, o terceiro você pode desabilitar, correto? Essa aqui é a parte mais simples de mexer que tem, correto? Hard disk drives, tá? Aqui eu tenho, né? Você pode perceber, eu tenho o primeiro e o segundo, eu tenho 2 HD instalados, tá? Certo? 2 HD SATA, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse primeiro e esse segundo aqui que eu tenho. Então, são 2 HD instalados. No caso meu são SATA, né? Correto? E boot settings configurações, tá? Aqui nós temos Kickboot, Enable, né? Full Screen Logo, ou seja, quando você ligar o seu computador, a placa-mãe, ela vai apresentar o logo do fabricante. Então você pode desabilitar também. Caso você queira desabilitar, você vem aqui, dá um Enter, né? E desabilita. As outras opções não vou mencionar porque para você não vai ter nenhuma, né? Security, tá? É importante para quê? No canal tem um vídeo ensinando você a fazer o quê? Você botar uma senha no BIOS, né? Isso é segurança, importante. Então tá aí, ó, tá? Aqui você pode pôr uma senha, tá? E toda vez que alguém tentar acessar o seu BIOS, ela vai pedir uma senha. Aí a pessoa, né, não consegue acessar, a não ser que ela resete, né,
mas aí também uma parte técnica que no vídeo, no canal, eu tenho um vídeo ensinando você a fazer isso, como resetar o BIOS com senha. A outra, pessoal, são ferramentas, né, tools, né, também é uma parte que para você também não vai ter, né, não vai ter muita finalidade de explicar para vocês, que são uma parte mais técnica, tá? Então aqui a explicação só básica, tá? Vamos para essa outra aqui. Exit, tá? Essa é uma parte importantíssima também, pessoal. Bom, aqui nós temos aqui, pessoal, exit, salve chances, tá? Aqui no caso, você fizer qualquer configuração, tá? Dentro do seu BIOS, né, do seu setup, tá? Aqui você pode escolher essa opção, F10, né? E, ok, algumas placas, né? Nós temos a opção de usar o F4, tá? Exit card chances, disk charge, load setup defaults. Essa opção de baixo aqui, pessoal, load setup defaults, né? Ela é que onde você poderá resetar o setup do seu BIOS, ou seja, você fez qualquer configuração, você está em dúvida, você escolhe essa opção aqui, né? E reseta o seu BIOS, né? Na verdade, isso irá definir que o computador, né, ele carregue apenas as opções necessárias para que o computador ele funcione, né? No caso que você vai utilizar essa opção para, se tiver, né, tendo problema para detectar nova placa, ou seja, você colocou uma placa aqui, uma placa off-board, tem algum problema, né, você usa essa opção aqui, beleza? Bom, pessoal, eu acho que não tem mais o que explicar para vocês aqui, né? São explicações básicas, tá? Para você que deseja aí ter alguma né, entendimento do que seria, né, o setup. Eu vou dar uma breve explicação, pessoal, para definir o que seria um setup de uma placa-mãe. O que é setup? Você pergunta, o pessoal fala tanto de setup e, poxa, o que seria setup? Pessoal, se você procurar no dicionário, né, ou até no Google mesmo, né, o setup é uma palavra usada na língua inglesa, né, que em português pode significar o quê? Configuração, instalação, organização, disposição ou regulagens, né, pessoal? Então, ele é bastante comum no mundo da informática. Então, quando se fala em setup, que seria onde você vai fazer a definição, você vai escolher, você vai personalizar. Então, seria isso. Então, setup nada mais é que é isso, né? BIOS e setup são duas coisas diferentes. Ou seja, eu tenho o BIOS, né, que é o Basic Input Output System, onde né, que é uma pequena memória que o fabricante ele deixa pré-configurada. Ou seja, eu posso fazer alterações, tanto é que eu tenho essa opção, tá? E setup seria definições do BIOS. Correto? Então é simples, né? Então, se a pessoa falar, vá no setup, né? Então, na verdade, é um termo errado. Então, né, eu vou no BIOS. Fazer o quê? Fazer as configurações, né? Eu vou definir as minhas configurações, que seria o quê? Setup, né? Então, seria aqui, BIOS, setup, utilidades, né? Então, seria o quê? Seria as utilidades que eu tenho dentro do meu chip aqui. Beleza, galera? Então, espero que a videoaula de hoje tenha levado para vocês mais uma informação bacana, né? E qualquer dúvida, qualquer comentário, né? Deixa aí a sua opinião, sugestão, sua crítica, tá? E se você gostou do vídeo, dá um joinha, beleza? Então, mais uma vez, a Speedwork agradece a todos vocês aí, beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, galera. Opa, não se esqueça, se inscreva no canal, viu? Beleza? Tchau, tchau.